pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rosiele e vou apresentar neste tutorial como construir histórias em quadrinhos com Pixton. O Pixton é uma plataforma online que permite a criação de histórias em quadrinhos. Ele possui uma variedade de cenários, objetos e personagens. Essa ferramenta possui uma conta gratuita com algumas limitações e possui algumas variações de contas pagas. E essas contas pagas possibilitam o acesso a todas as funcionalidades da plataforma. Neste tutorial eu vou focar na versão Pixton Edu, que é a versão para educadores, na variação de conta gratuita, mas essa versão também tem uma conta paga. Em relação às funcionalidades, essa ferramenta pode ser utilizada tanto no computador como no celular. Ela possui compatibilidade com o sistema operacional em Windows e Linux, e com os dispositivos móveis ela é compatível com Android e iOS. Ela precisa estar conectada com a internet e após construir a história em quadrinho tem como realizar o download, baixar o arquivo, realizar a impressão do arquivo ou o compartilhamento do link. Na versão para educador tem como criar uma sala de aula. Nesse ambiente criado, os alunos conseguem construir a história em quadrinho e o professor visualizar, avaliar e enviar um feedback sobre as construções. As principais vantagens é o acesso a uma plataforma que oportuniza utilizar um recurso diversificado para o ensino. Após construir a história em quadrinho, tem como realizar o download ou imprimir o arquivo, assim como compartilhar o link. A versão Pixton Edu, que é a versão para educador, possui a funcionalidade de criar uma sala de aula. E nesse ambiente tem como adicionar uma turma e acompanhar o desenvolvimento das histórias em quadrinhos, bem como avaliar e enviar um feedback para os alunos. As principais desvantagens é que ela precisa de uma conexão com a internet e ela possui a limitação em contas gratuitas em relação aos cenários, personagens, características, ações e objetos. Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você criar a conta, criar a história em quadrinho, criar a sala de aula e salvar e disponibilizar a sua história em quadrinho. Então o primeiro passo é criar uma conta. Como que você vai fazer isso? Aqui no buscador do Google, você vai digitar Pixton Edu. Lembrando que essa variação que eu vou mostrar para vocês é a versão para educadores. Então, por isso que eu vou mostrar. E tem a funcionalidade de criar uma sala de aula. Então, por isso que eu acho interessante mostrar para vocês essa versão. Aqui mostra que foi traduzido para o português. Essa possibilidade aqui é uma das funcionalidades que o Google Chrome possui, que você consegue clicar com o botão direito e traduzir para o português as páginas que estiverem em inglês. Então aqui eu acessei o site Pixton e vou clicar aqui nesse botão vermelho que tem a informação de inscreva-se gratuitamente. Então vamos clicar aqui. E aí automaticamente o Pixton vai mostrar essa janela aqui com essas três maneiras de criar a conta, que é escrevendo com uma conta Google, com uma conta Microsoft ou com o Facebook. Então, para realizar o cadastro, eu vou optar por inscrever-me com a conta Google. E aqui já mostra essa interface, que no passo 1 mostra um vídeo de como funciona a plataforma Pixton. E aí você consegue assistir esse vídeo, tem uma introdução rápida de como funciona essa interface da Pixton. Já no passo 2 aqui tem como criar a história em quadrinho e já pergunta se você quer tentar criar essa história em quadrinho. E na etapa 3 mostra se você quiser já preparar para criar a sua sala de aula, então você já clica aqui e já faz a configuração da sua sala de aula. Mas eu vou diretamente para a interface do Pixton Edu para mostrar para vocês como funciona lá. Então vou fechar ali. E eu entrei aqui no painel da plataforma Pixton. Então, aqui nesse painel, tem algumas funcionalidades e informações. Que aqui tem a informação de minhas salas de aula,
que é aqui onde eu vou configurar as salas de aulas. Tem os meus quadrinhos, que é aqui onde ficam os quadrinhos que são criados dentro do Pixton. Meus pacotes de conteúdos é os conteúdos que estão disponíveis para você utilizar nas suas histórias em quadrinhos, cenários, personagens, objetos. Meus favoritos. Nos meus favoritos, você pode favoritar as histórias em quadrinhos, suas e dos seus alunos, e aí eles vão aparecer aqui. Então, vamos ao segundo passo, que é criar a história em quadrinho. Eu estou aqui na plataforma do Pixton e vou clicar Meus Quadrinhos. E aqui clico Novo Comic, que é novo quadrinho. E aqui pede para colocar um título no quadrinho. Então, vou colocar Teste. Continuar. Lembrando que depois você consegue editar esse título. É só a criação inicial. Então, aqui já abre a interface da criação de quadrinhos. E aqui você tem a opção de escolher um fundo aqui. Então, já tem disponíveis alguns fundos aqui. Lembrando que nessa versão gratuita, esses estão disponíveis. E esses que tem o cadeadinho aqui não estão disponíveis para você utilizar. Então, tem essa limitação. Eu vou escolher esse fundo. Escolhido esse fundo, eu posso ir para escolher o personagem. Então, clicando aqui personagens, eu consigo configurar o personagem. E aqui tem alguns personagens disponíveis para você fazer essa escolha. Então, vou escolher essa personagem aqui. E aí ela vai ser projetada na sua história em quadrinho. Então, aqui você consegue movimentar ela e colocar onde você achar melhor. E aqui tem a opção também para você os equipamentos, a vestimenta da sua personagem. Então, você pode escolher aqui algumas vestimentas. Aqui também, essas vestimentas aqui são gratuitas, enquanto essas aqui são para contas pagas. Então, vou escolher aqui uma das vestimentas. Vou escolher essa vestimenta. E aí, automaticamente, a minha personagem vai ser colocada essa vestimenta. Em relação às cores, você pode escolher a cor do cabelo e da pele da sua personagem. Então, aqui eu posso escolher uma cor de cabelo e pele. Então, aqui já modifica a personagem. E aqui na opção cabelo, você pode escolher como que você quer que apareça esse cabelo. Se você quer esse formato de cabelo ou esse formato, então você consegue configurar o modelo de cabelo que você gostaria para a sua personagem. Então, vou colocar esse cabelo e vamos continuar. Aqui, nessa opção foco, você clicando nela, aqui, então, você pode aproximar a sua personagem ou mudar alguma posição. Então, aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui, e aí a personagem vai ficar dessa forma. Aqui nessa opção palavras, você vai conseguir escrever o diálogo da personagem. E aqui você tem a opção de escolher discurso, se é um pensamento que ela está tendo, se ela está gritando ou é um sussurro. Então, você pode escolher como que vai ser o balãozinho de diálogo. Então, vou colocar aqui olá, para mostrar para vocês como que funciona. Olá. Então, coloquei aqui olá, e aí vou clicar aqui no verdinho. E aí vai aparecer aqui já o balãozinho do diálogo. Também posso modificar aqui como pensamento, como se a personagem estivesse gritando e como se estivesse sussurrando. Então, vou colocar aqui no primeiro, que é um discurso. E aí, vai aparecer ali o olá. Aqui nessa opção, se você clicar de novo em palavras, vai aparecer para adicionar uma legenda. Clicando em adicionar legenda, você vai conseguir escolher entre essa legenda, que vai aparecer aqui em cima. Vou mostrar aqui em uma aula, vou colocar como exemplo. E aí, essa legenda vai aparecer aqui nesse cantinho.
Por exemplo, se eu escolher a legenda aqui embaixo, a legenda vai aparecer automaticamente aqui embaixo do quadrinho. E se for esse tipo de legenda, a legenda vai aparecer no início, aqui na parte inicial, e vai tomar toda a tela do quadrinho. Então, vou colocar como uma legenda lá em cima. Agora, vamos para configurar o rosto da personagem. Então, clicando aqui, você consegue configurar esse rosto da personagem. Vamos clicar aqui em mudar o rosto. Aqui tem algumas opções. Essas opções aqui, elas são livres, elas são gratuitas, então você pode escolher uma dessas opções para você colocar na sua personagem. Então, aqui eu escolhi uma opção e tem essa possibilidade aqui, clicando nesse ícone de olho, você consegue colocar um movimento nos olhos. Então, se você quiser colocar um movimento para o lado, para o outro lado, então você consegue configurar aqui. E vamos para configurar as ações do personagem. Clicando aqui, você consegue configurar essas ações. Então, você consegue configurar se você quer que ele vire, a personagem vire para o lado, para o outro lado, que ela esteja virada para frente. Então, aqui eu configuro a ação que ela está virada para frente e essa ação aqui que ela está fazendo. Então, tem várias possibilidades aqui de você configurar essa ação da personagem. Aqui também você tem umas opções para colocar na mão dela. Então, vou colocar aqui nessa mão que ela está segurando o celular. Então, aqui eu consigo fazer essas configurações. E só tem essas duas opções de objetos. Então, tem essa limitação. Para você, por exemplo, quero adicionar outro personagem. Então, vou clicar aqui em personagens e vou escolher outro personagem. Então, clico aqui em adicionar personagem. E aqui eu escolho a personagem que eu quero inserir. Então, vou escolher essa personagem aqui. Então, automaticamente vai aparecer aqui no quadrinho a outra personagem. E aqui eu posso, então, colocar o foco, reorganizar o foco. Então, vou colocar esse foco. Então, vai mostrar essas duas personagens interagindo. E aqui, clicando em palavras, eu consigo adicionar o discurso para outra personagem. Então, vou colocar olá. Também para mostrar para vocês como que fica esse balão de diálogo. Então, aqui fica o balãozinho de diálogo da outra personagem. E aqui também eu posso mudar essa ação para você. Aí aqui você também consegue configurar a sua personagem. Então, posso fazer essa configuração da personagem, da ação da personagem. Feito isto, você consegue, indo aqui, adicionar outro painel, adicionar outro quadrinho. Então, você clicando aqui, você consegue adicionar outro quadrinho para a sua história em quadrinho. Então, aqui já é adicionado o quadrinho com os mesmos personagens, possibilitando que você não precise ir lá novamente e configurar o seu personagem. Só mudar a sua ação e o foco dessa história em quadrinho. Então, você consegue fazer isso. Por exemplo, aqui vou colocar outro fundo. Então, estamos aqui nos fundos. Vou colocar esse fundo. Então, eu consigo configurar outro fundo. E aqui eu consigo configurar novamente as personagens, eu consigo editar as personagens e adicionar outros personagens. Consigo modificar o foco aqui. Então, aqui já aparece com o cenário atrás aqui para mim mudar esse foco. Então, vou escolher aqui um dos focos, por exemplo, esse aqui. E aí eu consigo fazer essa modificação para história em quadrinho. Aqui, novamente, eu consigo adicionar palavras e adicionar uma legenda. Se eu, por exemplo, porventura gostaria de adicionar uma legenda, eu consigo adicionar uma legenda aqui também dessa forma. E consigo também configurar os rostos, as ações, enfim.
Aqui as ações eu consigo mudar a postura, então tem várias possibilidades. E aqui tem essas duas possibilidades, que é deixar os quadrinhos dessa forma, ou clicando aqui você consegue ter essa visualização lado a lado dos quadrinhos produzidos. Feito isso, vou clicar aqui feito. Então já vou fechar aqui novamente para ficar aqui no painel da plataforma. Então vou clicar aqui em meus quadrinhos e os quadrinhos vão ficar salvos nessa parte aqui da plataforma. E aqui eu consigo ter a opção de compartilhar esses quadrinhos, então eu consigo realizar a impressão, baixar a história em quadrinho e compartilhar. E aqui quando eu clico em compartilhar, vai aparecer o link para você compartilhar, aqui para copiar e compartilhar. Você vai conseguir compartilhar por mensagem, no Twitter, no Facebook, então tem várias opções de compartilhamento dessa sua história em quadrinho. Então vou voltar aqui. E também tem a opção de editar. Clicando aqui você vai conseguir acessar a sua história em quadrinho novamente e vai conseguir fazer as edições. Feito isso, vou clicar feito, que aí ele vai voltar. Vou fechar aqui. E vamos ao terceiro passo, que é criar a sala de aula. Então aqui eu já estou no meu painel e estou nessa opção Minhas Salas de Aula. E nessa opção eu vou aqui e clico Nova Sala de Aula. Clicando aqui Nova Sala de Aula, então vem essa informação de escolher um nome para o seu grupo. Então vou colocar um nome, por exemplo, teste. Coloquei aqui teste e clico em próximo. E aqui aparece essa pergunta, em que série é esse grupo? Então você escolhe qual série que é esse grupo. Eu vou colocar essa opção. E vou clicar novamente em continuar. Aí aparece essa pergunta, quais assuntos se relacionam com este grupo? E aí você escolhe qual dos assuntos relaciona. Eu vou colocar outros. Clicar continuar. E aí vem a pergunta de como você deseja que seus alunos ingressem nesta sala. Você pode escolher usando o seu ID do Google ou usando nomes de usuário do Pixton. A minha sugestão é que escolham essa primeira opção, e aí os alunos têm que ter um e-mail válido para conseguir acessar o Pixton. Senão aqui só apenas os que têm conta Pixton que vão conseguir acessar essa sala de aula. Então vou clicar aqui escolher. E aí você é direcionada para esse interface, que aparece essa possibilidade de você fazer a foto da turma com seus alunos. Mas eu não tenho ainda alunos, então não tem como fazer essa foto. E aí tem essa possibilidade de fazer o seu avatar. Então eu vou clicar faça meu avatar. E aqui eu consigo escolher para criar o avatar. Então aqui escolhi um feminino, vou colocar aqui um tom de pele. E aqui a cor do cabelo, modelo do cabelo, por exemplo. E vou adicionando o jeito do olho, a sobrancelha. Aqui o tom dos olhos, o formato do nariz, os óculos. Então você pode escolher também o formato da boca, se tem alguma característica. Então você consegue fazer o seu avatar. Eu vou colocar tudo para ir adiante para a gente finalizar. Então aqui finalizei o meu avatar. Então aqui eu consigo fazer o download, baixar o meu avatar, só essa parte aqui do perfil, ou de corpo inteiro. Então vou colocar aqui feito, e o meu avatar já vai aparecer aqui que foi criado.
Então, vou colocar aqui próxima etapa. Clicando aqui link de adesão do aluno, você vai ter acesso ao link para você disponibilizar para os seus alunos. Então, vou conseguir copiar esse link para disponibilizar para os alunos. Então, fechei aqui e vou mostrar para vocês outras possibilidades. Aqui aparece dentro dessa sala de aula os quadrinhos de estudantes. Então, aqui vai aparecer, quando você tiver seus alunos, os quadrinhos que eles estiverem construindo. Aqui a foto da turma. Então, quando tiver mais outras pessoas dentro da sala, você consegue ter esses outros avatares aqui para você fazer essa foto da turma. E aqui tem várias possibilidades. Você pode escolher aqui, por exemplo, a temática super-heróis, e aí vai aparecer aqui nessa foto da turma de super-heróis. E aqui, clicando nessa opção aqui, você consegue ver quais as opções que são imprimíveis no seu Pixton. Agora eu vou fazer uma demonstração de como aconteceria se tivesse um aluno dentro aqui da sua sala de aula. Ele ficaria aqui nessa parte de aluno, estudantes. Então, apareceriam os estudantes que estão dentro da sua sala. Voltando aqui, você vai conseguir visualizar no seu painel a sua sala. Então, tá aqui a sala salva como teste. E aí, clicando aqui, você consegue acessar dentro da sala de aula. E, por exemplo, se você quiser criar uma nova sala, você clica aqui, nova sala de aula, e vai fazer a configuração novamente. E aí você vai ter acesso a outra sala de aula. Aqui também você pode clicar, consegue clicar aqui, e para você ter esse link aqui, para você disponibilizar para os alunos. Então, eu estou aqui no painel, na opção Minhas Salas de Aula. A sala de aula está criada, então eu vou conseguir visualizar essa sala de aula. E aqui, quando você copiar esse link de adesão do aluno e disponibilizar para ele, seja por e-mail, até pelo Moodle, você consegue disponibilizar esse link. E aí os alunos vão ter acesso a esse link e vão conseguir fazer um cadastro bem simples. Eles só precisam ter uma conta Gmail e aí conseguem acessar essa plataforma aqui e criar as histórias em quadrinhos. E você, como professor, consegue ver como que está essa criação, avaliar e enviar um feedback para eles. Então aqui eu estou no painel da sala de aula e vou clicar aqui em ver aula. Eu fiz um teste, disponibilizei esse link para outra pessoa e aí ela vai aparecer dentro da sala de aula para mostrar para vocês como que você vai conseguir avaliar o aluno e colocar um feedback para essa construção dele. Tem já um aluno dentro da sala de aula, então esse aluno ele só vai ter acesso a essa sala de aula que foi criada pelo professor. E clicando aqui nesse aluno, eu vou ter acesso às histórias em quadrinho que foram criados por ele. Então aqui tem uma informação que a pessoa criou uma história em quadrinho. E aí eu vou clicar na história em quadrinho e eu vou ter acesso a essa construção. E aqui eu posso colocar que eu curti essa história em quadrinho, então vai ficar lá naquela aba que tem dos favoritos. Então vai ficar essa história em quadrinho lá naquela aba. Aqui nos 3 pontinhos eu consigo excluir essa história em quadrinho, né? Consigo realizar o download, então baixar essa história em quadrinho, consigo imprimir a história em quadrinho, compartilhar a história em quadrinho desse meu aluno. E aqui já aparece o link para compartilhar. Posso compartilhar pelo Facebook. E aqui temos essa opção de deixar um feedback. Então, você pode deixar um feedback para o aluno avaliativo, colocando alguma informação que ele deixou passar, algum conceito que está errado na história em quadrinho, e você consegue enviar esse feedback para o seu aluno. E aqui, quando você retorna, aparece já esse trabalho como avaliado. Então, você vai aqui, quadrinhos de estudantes, clica aqui,
E aqui já aparece esse quadrinho como avaliado, então fica com esse ícone aqui de afirmativo e que esse quadrinho já foi avaliado. Então, e aqui, se eu clicar nessa opção Fotos da Turma, eu já consigo fazer uma foto com as outras pessoas que estão dentro dessa sala. Então, eu consigo fazer essa foto e escolher aqui, por exemplo, outras opções, né? Aqui, ó, uma foto 2 passos. Então, consigo baixar, colocar no Facebook, várias opções. Aqui eu consigo editar o meu avatar. Caso eu queira modificar, eu já consigo editar o avatar. Então, tem essas várias possibilidades. E à medida que os alunos vão acessando essa sala, eles vão ficando lado a lado aqui. Então, aqui você clicando nesses 3 pontinhos, tem como renomear a classe, adicionar um professor auxiliar, desativar a aula e excluir a classe. Clicando aqui no perfil do aluno, eu vou acessar. Clicando aqui nesses 3 pontinhos, eu consigo renomear o aluno, mudar para outra classe, adicionar a outra classe e remover o aluno dessa classe. Então, eu vou conseguir adicionar e aqui eu escolho a classe que eu gostaria de adicionar. Então, se eu tiver, por exemplo, outra sala de aula, eu consigo adicionar esse aluno a outra sala de aula. E aqui eu consigo remover desta classe. Então, tem várias possibilidades. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns elementos que fazem parte da plataforma Pixton. Clicando aqui nesse ícone de engrenagem, você vai ter a possibilidade de editar o seu avatar, de visualizar a sua conta. Então, você tem a possibilidade de deletar ela clicando novamente no ícone. Você tem acesso aos pacotes de conteúdo. Então, todos os pacotes que fazem parte da Pixton vão estar disponíveis nessa uma espécie de lojinha. E aqui temos os que são gratuitos, que você tem acesso, assim como os que são pagos. Então, vou clicar aqui um que é pago. Então, mostra aqui o preço que é esse pacote de conteúdo. Vamos voltar. Clicando novamente no ícone, você também consegue visualizar os preços. Então, aqui nessa página, na versão Pixton Edu, tem os planos que você pode escolher, e esses planos eles incluem alunos ilimitados. Tem o plano de pacote mensal, de acesso a tudo, o plano anual de acesso total e um plano para a escola ou distrito. Clicando na engrenagem, você também consegue ter essa opção de sair da plataforma. Então, quando você quiser acessar novamente a plataforma, você vai clicar aqui para conectar-se de novo. E aí vai aparecer essa página aqui que é da mesma forma que você realizou o cadastro, é a mesma página, a mesma janela que aparece. Então, eu vou clicar aqui para mim fazer o login com uma conta Google. E dessa forma você tem acesso novamente à interface da Pixton. Então, vou fechar ali e aí você acessa a sua conta usuário. Então, sobre criar história em quadrinho com Pixton, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que estamos à disposição para auxiliá-los. Um abraço e até o próximo tutorial.